O assunto hoje sobre alergia é o diagnóstico da alergia. Logicamente, como na maioria das doenças, o diagnóstico, principalmente, é feito com sinais e sintomas. Ou seja, o diagnóstico da alergia é fundamentalmente clínico. Porém, nós temos hoje armas poderosas em matéria de exames que podem ser importantes no diagnóstico de alergias, onde clinicamente você não consegue identificar. Esses exames podem ser divididos em duas condições, vamos chamar assim. São os exames, testes cutâneos, são testes feitos na pele, né, com um efeito imediato, com um resultado imediato, chama prick test, ou teste cutâneo rápido, que em 20 minutos você tem na pele já o resultado da sua alergia, ou também um exame chamado RAST, que são exames feitos em laboratório, exames feitos pelo sangue. O teste na pele, a gente tem esses resultados de forma imediata. Os mais indicados são para os alérgenos inaláveis, ou seja, poeira, ácaro, pelo de animal, fumaça, piretro, que é a substância do inseticida, e bolor. Esses são os principais. Tem até alguns a mais. Esse teste é feito da seguinte maneira: é feita uma pequena escarificação no antebraço da pessoa e aí colocado uma gotinha de cada um dessas substâncias. Uma gotinha de pó, uma gotinha de ácaro, uma gotinha de bolor. E depois de 20 minutos é feita uma limpeza e aí, como tem um controle, que é controle positivo com uma substância chamada histamina e um controle negativo, que é com um soro fisiológico, a gente faz esse tipo de comparação e a gente vê qual a resposta de cada um desses alérgenos específicos. Esses testes podem ser feitos tanto com alérgenos como com alimentos também, como alimentos. Os alimentos também são divididos em alimentos mais comuns, tá? Leite, trigo, soja, peixes, algumas frutas, também feito da mesma maneira. São testes cutâneos de leitura imediata. Muitas vezes a gente tem substâncias que a gente não encontra na prática, ou que não são muito comuns. Por exemplo, leite de cabra. Tá? Então, nesse caso, a gente lança à mão um exame feito no laboratório pelo sangue, chamado RAST, onde você pode medir individualmente cada substância que você solicitar. Se você tem uma hipótese diagnóstica que a pessoa tem uma alergia ao leite de cabra, você pode pedir o RAST pelo sangue, que tem um resultado padrão e tem um resultado onde o paciente teria alergia. E nesse resultado você poderia fazer o diagnóstico que ele tem alergia ao leite de cabra, por exemplo, o que é uma coisa bastante incomum. Hoje não se toma tanto leite de cabra. Mas, por exemplo, outras, como animais de estimação, a gente não tem teste para tudo. Por exemplo, você pode encontrar um teste de coelho, de pelo de coelho. Tem algumas pessoas que têm coelho em casa e têm alergia, ou asma, ou rinite, ou mesmo alergia de pele por causa disso. E aí você, fazendo o teste, você vai identificar. Então, assim, é importante esses resultados, essa informação, que o diagnóstico da alergia pode, deve e é feito clinicamente em primeiro lugar. Porém, nós temos os testes, que são testes cutâneos e também os testes pelo sangue, chamado RAST. Com isso, dá para se fazer um diagnóstico bastante preciso da alergia e encaminhar para um tratamento adequado.